No vídeo de hoje, o Flamengo campeão brasileiro e o Santos sendo salvo por Neymar. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Boa quinta-feira para todo mundo. Ainda estou no Rio de Janeiro. Vou gravar e vou zarpar para São Paulo novamente. Mas vou lembrar você do método Bill. Você que, falando em viagem, tá pensando em fazer aquela viagem dos sonhos, mas não tem o inglês, aí fica ali receoso e tal. Vamos mudar isso. Você que tá pensando naquela vaga de oportunidade de emprego, de trabalho, mas precisa do inglês, pô, e agora? Agora você vai fazer o método Bill com o professor Jonas, cracaço, o método mais bem avaliado da internet, com 67% off. Pô, Jorge, mas não acabou a Black? Acabou, mas não acabou. Tem um chorinho ainda, mais uns dias com o preço da Black. Então aproveita, link na descrição e no comentário fixado para você aprender inglês, mudar de vida, mudar de carreira, abrir um mar de oportunidades. Método Bill é a minha dica para você. Vou começar falando do Flamengo e já deixo claro aqui. No momento em que abordar a vitória do Santos, o hat-trick do Neymar, eu não vou fazer uma análise do jogo, porque eu não vi o jogo. O jogo foi às 7h30 da noite e às 8 eu entrei no ar no Maracanã. E de lá só saí depois de 1 da manhã. Voltei pro hotel, dormi, acordei, tô fazendo vídeo. Então é óbvio que eu não vi o jogo do Santos. Gostaria de ter visto inteiro? Sim, mas não vi. Mas obviamente a gente tem questões a falar sobre o Neymar, né, sobre o sacrifício que ele está fazendo nessa reta final pelo Santos. Chegaremos lá. Bom, Flamengo liderou, vamos falar do campeão brasileiro primeiro. Flamengo liderou o campeonato em 21 das 37 rodadas disputadas. O Flamengo foi o time que mais vezes ficou na liderança do Campeonato Brasileiro de 2025. Em 34 das 37 rodadas, o Flamengo ou foi primeiro ou foi segundo colocado, certo? Vou trazendo números aqui para começar a conversa. Foi o time que mais venceu até agora, 23 vitórias no campeonato, pode ser que termine com 24 se ganhar do Mirassol no fim de semana. O que menos perdeu, 5 derrotas ao lado do Cruzeiro que ainda joga hoje contra o Botafogo no Mineirão. Melhor ataque com o gol de ontem do Samuel Lino, são 75 gols marcados em 37 jogos. Melhor defesa, apenas 24 gols sofridos em 37 jogos. Maior saldo de gols. Com o golzinho do Lino ontem, o saldo do Flamengo subiu para 51 gols. É um time que não perdeu em casa nesse Campeonato Brasileiro, aliás, não perde como mandante pelo Campeonato Brasileiro há mais de um ano. A última vez foi em outubro de 2024. Então veja, eu poderia ficar aqui nesse vídeo citando vários números. Posso falar de números individuais também, posso falar da temporada do Arrascaeta, com 18 gols no Campeonato Brasileiro, do Pedro, que mesmo tendo jogado apenas 21 jogos, pouco mais de um turno, tem 12 gols no campeonato, é o segundo artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Poderia falar de um monte de coisa. Posso reforçar o trabalho defensivo e a quantidade de vezes em que o Flamengo não foi vazado? Posso. Flamengo do Felipe Luiz, atualizando esse número que eu estou trazendo jogo a jogo aqui, porque é o número que mais me impressiona desse Flamengo. O Flamengo da era Felipe Luiz não sofreu gols em 48 dos 86 jogos disputados. Ou seja, em mais da metade dos jogos, com o Felipe Luiz no comando, o Flamengo não tomou gol. Ontem, novamente, tudo bem que ontem pegou o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro, mas não é só esse nível de adversário que o Flamengo enfrenta ao longo do ano. O Flamengo sofreu apenas 53 gols em 86 jogos na era Felipe Luiz. Não à toa o time é campeão brasileiro com a regularidade que teve, com a sobra que teve, porque é um time, como eu tenho dito, forte nas duas pontas. E aí, falando de Felipe Luiz, eu já quero pegar esse gancho. O Felipe Luiz que igualou ontem o Andrade e o Paulo César Carpegiani, que também ganharam o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo como jogador e depois como técnico. Então o Felipe Luiz entra para esse hall. Felipe Luiz disse ontem na coletiva que, olha, no que depender de mim eu renovo. O Boto no campo, homem forte do futebol do Flamengo, disse, olha, tá encaminhado. Acho que vai acontecer e é o melhor caminho. O Felipe Luiz é hoje o treinador que
que viveu o melhor ano. Eu acho que o melhor trabalho, no geral, até porque é difícil fazer essa comparação, porque o Felipe Luiz tem 1 ano e 2 meses, o Abel já tem 5 anos. Então é difícil. Mas o trabalho do Abel conquistou 10 títulos, eu acho que ainda é o melhor trabalho do futebol brasileiro. Porém, nos últimos 2 anos, o trabalho do Abel vive um momento ruim e o trabalho do Felipe Luiz nesses 14 meses do Flamengo está sendo um trabalharaço. Aliás, a gente fala dos 10 títulos que o Abel tem conquistados no Palmeiras, em 14 troféus disputados, pô, é um aproveitamento excelente. 10 títulos é coisa pra caramba em 5 anos. Mas o Felipe Luiz já conseguiu metade disso em pouco mais de 1 ano. Isso é importante lembrar. E não estou falando só de campeonato estadual, 5 estaduais, 3 estaduais, não. É Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. São títulos do alto nível, da primeira prateleira. Conquistados por um cara inteligente, que tem uma leitura precisa do futebol, do que acontece no campo, que soube fazer a gestão de momentos turbulentos, de momentos de crise ao longo do ano e que seguiu trabalhando do jeito dele, no estilo dele, independentemente de gritaria de rede social, de torcedor perdendo a noção, de influenciador querendo viralizar e principalmente monetizar. Ah, porque o Felipe Luiz não grita, porque o Felipe Luiz não vibra, o Felipe Luiz não sabe o que é ser Flamengo. O Felipe Luiz não precisa gritar, o Danilo não precisa gritar, o Alexandre não precisa gritar, o Jorginho não precisa gritar, eles foram jogar bola. Eles precisam fazer o trabalho de alto nível que eles fazem. O Flamengo trouxe caras vencedores. O Flamengo não tem jogador que bota dedo na cara do adversário. Não precisa, o Flamengo não precisa disso para se impor. Muitas vezes, equipes que são frágeis precisam desse tipo de artifício porque não vão conseguir se impor na bola. Aí vão ganhar na marra, vão ganhar na... Eu sou mais macho que você, eu sou mais brabo que você... O Flamengo não precisa disso. O Felipe Luiz não precisa disso. Ele tem repertório suficiente. Ele tem leitura tática, ele tem estudo do adversário suficientes para fazer o jogo dele com tranquilidade. Para trabalhar na beira do campo com serenidade. Então, que bom que os títulos vieram, no caso do Felipe Luiz, bom para ele, porque isso dá uma cessada. Porque agora a galera que estava vendendo esse discurso aí, o Felipe Luiz é isso, Felipe Luiz é aquilo, espera um empate, espera uma derrota no Fla-Flu para começar. Agora a galera não vai poder usar essa temática, né? Vai ficar feio. Pô, sério mesmo, o cara acabou de ganhar o Brasileiro e Libertadores, irmão. O cara repetiu 2019. E aí eu queria também entrar nesse ponto. Não é estabelecer, eu acho que é difícil estabelecer uma comparação 2019 e 2025. Eu acho que o time de 2019 ele foi mais encantador. Foi aquela loucura de 6 meses com o Jorge Jesus, deu tudo certo, o time voou, o Gabigol decidindo jogos, o Bruno Henrique iluminado, aquela coisa, sabe? Aquele encontro dos astros, assim, se metendo 5 na semifinal de Libertadores, outra parada. Eu acho que no coração do torcedor do Flamengo, desse torcedor atual, que de repente não viu 81 e viu 2019 e viu 2025, eu acho que o time de 2019 continuará numa prateleira separada, acima, né, no coração do torcedor do Flamengo. Agora, o time de 2025, ele ganha as mesmas coisas, ele ganha até um pouco mais, né, porque ele ganhou uma Supercopa do Brasil no início do ano, por exemplo. O time de 2025 consegue igualar o de 2019 na dobradinha Brasileira e Libertadores. Então, é um elenco que entra para a história. Você pode não gostar do Samuel Lino, por exemplo, pode achar que o Plata tem lá suas limitações e tem, né? Pode, enfim, mas é um elenco. Pode achar que o Varela não é um lateral no nível do Rafinha. Pô, eu acho o Varela um lateralzaço. Assim, jogou pra caramba, jogou demais. Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo. Pô, a gente tinha o Pablo Mari, tinha o Rodrigo Caio. Pô, ó o nível. O nível continua. E alguns continuaram. A Arrascaeta continua, e melhor ainda do que 6 anos atrás. Como vinho, né? Envelhecendo como vinho, fazendo a sua temporada mais goleadora com a camisa do Flamengo, superando a temporada de 2019, que tinha sido a maior até então. Então, Bruno Henrique continua hoje numa função diferente do campo, com essa ausência do Pedro e tal, mas continua sendo um jogador importante, decisivo, fez o gol muito importante do Poutinho que o Flamengo trouxe de Belo Horizonte na semana passada contra o Atlético Mineiro. Então, esse time está na história. Samuel Lino criticado, quero até falar do Lino. O Lino ontem na entrevista na saída do campo, no intervalo, ele disse,
Tô preocupado com vaia não, deixa a galera vaiar, pode vaiar, isso não vai fazer eu perder o foco, eu continuo focado no trabalho, querendo ajudar o Flamengo e tal. Um jogador que sofreu os dois lados da moeda do exagero quando se veste a camisa do Flamengo. Chegou muito bem, rabiscando, driblando. Nossa, Samuel Nino! Foi parar até na seleção. Acho que um pouco precocemente. Muito pelo clamor ali da época. Depois, vive um momento de instabilidade. Normal, você quer ver? Eu tenho aqui o dado, ó, o Samuel Nino. Sem piadinhas, hein? Por favor, canalhas. O Samuel Nino, desde que chegou ao Flamengo, tem 4 gols, né? O de ontem foi o mais importante desses 4 gols que ele marcou com a camisa rubro-negra. E tá aqui o número de jogos do Samuel Nino. Toda vez que a gente quer pegar alguma coisa com pressa, a gente olha, passa na nossa cara e a gente não acha. Achei. O Samuel Nino tem 29 jogos com a camisa do Flamengo. 29 jogos, ele chegou agora. Ele chegou esse ano. Então, ele está se adaptando, ele passou as 2 últimas temporadas no Atlético de Madrid, era natural imaginar que ele teria momentos de baixa, momentos de alta, e aí no momento de alta se exagerou demais na exaltação, no momento de baixa, não, Samuel Nino não presta, Samuel Nino é descartável. E aí o Samuel Nino dá a volta por cima, recebendo a confiança do Felipe Luiz ao ser titular na final da Libertadores, titular no jogo do título do Campeonato Brasileiro e fazendo o gol que confirmou o título brasileiro para cima do Ceará. É óbvio que o Samuel Nino é um jogador que tem o seu valor. É óbvio. Poderia ter rendido melhor em alguns jogos recentes? Claro que poderia. Cobrança tem que existir? Pô, é Flamengo, irmão. Tem que cobrar sempre. Mas sempre achando o senso de proporção, como eu gosto de dizer. E a galera às vezes passa do ponto, exagera, isso chega no jogador, o jogador absorve isso, né? Complicado, não tem como, o cara lê rede social, o cara vê análises, o cara vê vídeos, chega um corte pra ele, às vezes o cara não tá nem procurando nada de futebol, tá lá no Instagram rolando a timeline, pum, aparece um corte do influenciador, plau, metendo, não tem o que fazer, metendo pau, não tem o que fazer, é a vida, né? Mas o importante é que as pessoas tenham um pouquinho mais de, né? Agora ninguém vai falar do Lino também. Agora o Lino é maravilhoso. Não é maravilhoso nem péssimo. É um bom jogador, é um cara que pode contribuir para a realidade do futebol brasileiro, pode contribuir. O campeonato de pontos corridos, ele premia o melhor time, né? Premiou facilmente o melhor time, que foi o Flamengo. Com muita sobra, com muita tranquilidade. Um time que se impôs em vários jogos, um time que sabia construir a partir da posse de bola as suas jogadas ofensivas, um time que em várias partidas amassou adversários, um time que aplicou a maior goleada do campeonato, um 8-0 para cima do Vitória, numa noite mágica dentro do Maracanã. Um time defensivamente sólido, seguro, bom nas duas pontas, forte nas duas pontas, forte mentalmente. Teve muita dificuldade em alguns momentos do ano. Contra o Palmeiras no Maracanã, no jogo do retorno do Brasileiro, o Palmeiras começou bem. O Flamengo rapidamente foi lá, pegou as rédeas do jogo de volta. Contra o Estudiantes, precisou ter nervos para ganhar o jogo lá nos pênaltis, com o Rossi fazendo 2 defesas, para o Léo Ortiz dar um passinho para trás para deixar o camarada impedido, senão o Flamengo estava fora. Na semifinal contra o Racing, precisou ter nervos, sangue frio para jogar boa parte do segundo tempo com um a menos depois da expulsão do Plata. E o Flamengo ele foi passando em todos esses testes, os testes técnicos na bola, de qualidade, e os testes mentais. O Flamengo se saiu muito bem nesse Campeonato Brasileiro, mas tá muito bem entregue. Muito, muito merecido o título brasileiro de 2025 do Flamengo. E é aquilo, né? Aí tem os vídeos que estão rodando aí, o BAP falando, vamos continuar ganhando a porra toda ano que vem. Quer dizer, ele é perguntado, né? Vamos continuar ganhando a porra toda ano que vem? Vamos trabalhar para isso, é isso aí que a gente quer. Né? O Boto também indo um pouco nessa linha menos provocativo, e claro, na entrevista que deu para a GETV, até falando que não deve haver muita mudança pro ano que vem, realmente não faz sentido você mudar tanto, e falando em qualificar ainda mais esse elenco com os investimentos, com todos os recursos que estão entrando no Flamengo. O recado tá aí, rapaziada, corre atrás. Palmeiras, corre atrás. Você tem condição de correr atrás. Desde que não erre tanto como errou nesses 2 últimos anos, desde que o trabalho do Abel evolua, desde que o Abel entenda onde errou, porque se não entender onde errou, não vai conseguir consertar, não vai resolver os problemas do Palmeiras. Cruzeiro, corra atrás, Pedrinho está investindo, o time está aí podendo ser campeão da Copa do Brasil esse ano, fez um bom brasileiro, mas tem que correr atrás. Botafogo, arruma a sua casa.
Que história, hein, de transferências fantasmas, hein, Textor? Supostas transferências fantasmas de jogadores. Acusação lá do pessoal do Lyon, da Michele Kang. Que coisa esquisita, hein? Enfim, Bahia com o investimento que está recebendo do Grupo City. Galera, São Paulo e Corinthians que estão uma zona e que são gigantes, arrumem as casinhas de vocês. Porque senão, meu amigo, o Flamengo vai ficar aí, ó, nadando de braçada. Se confirmou a previsão, ninguém vai lembrar, né? A previsão deste canal, de que o Flamengo era o grande favorito a ganhar as duas competições. E ganhou as duas competições. Aí ninguém vai lembrar na hora de jogar flores, mas com as pedras vocês são rápidos. Parabéns ao Flamengo, campeão brasileiro com muito merecimento. E ontem, para fechar e pular para o assunto do Santos, vou abrir aqui a classificação do campeonato. Ontem, lá na cabine, quando terminou o jogo e tal, a Luana e eu, a gente tava olhando a tabela e a Luana Maluf fez uma observação super pertinente. Falou, Jorge, repara o seguinte, olha a distância de pontos do 10º colocado do campeonato para a zona de rebaixamento. Poucas vezes a gente viu tão achatado, tão nivelado por baixo essa segunda metade da tabela. O Corinthians é o 10º, 46 pontos. O Vitória, o primeiro time da zona de rebaixamento, tem 42. 42. Então, o 10º colocado do campeonato, ele ficou mais perto da zona de rebaixamento do que da classificação indireta para a Libertadores. Do G8, eu não estou nem falando de G7, porque o G8 não está garantido. Vai depender da Copa do Brasil. Mas o G7, nesse momento, o Botafogo é o 7º com 59, o 10º colocado, o time que está na meiuca, ele está mais perto lá de baixo do que de uma vaga na Libertadores. Isso mostra muito como o nível do campeonato em uma metade específica da tabela foi baixo. Pô, vamos pegar do 10º para baixo? Corinthians, um campeonato extremamente irregular. Grêmio, um campeonato ruim. Teve ali um momento de melhora, subiu para a primeira metade da tabela, voltou, perdeu jogos, ficou por ali mesmo. Vasco, um campeonato horroroso. Vasco perdeu 5 dos últimos 6 jogos. Fim de temporada muito ruim, de campeonato muito ruim com o Diniz. Chegou a pular para o 8º lugar, mas não manteve. Tanto o Vasco quanto o Grêmio tiveram aquela subidinha assim, tirou a cabeça da água, voltou rápido. Que mais? Atlético Mineiro, melancólico o campeonato. Santos, horroroso o campeonato. Ceará, parecia um campeonato tranquilo dentro das possibilidades. Vai entrar na última rodada ameaçado. Fortaleza, zona de rebaixamento, campeonato quase todo. Saiu agora. Depende só dele agora para escapar. Vitória, um campeonato horroroso. Internacional, melancólico. É muita gente mal, cara. Muito time abaixo. Reflexo de casas não arrumadas. E a casa do Flamengo tá bonitinha, cada vez ganhando mais cômodo, subindo, sobrado, 2, 3 andares, triplex, carro do ano. E os outros estão aí, ó, do jeito que estão. Veja a pontuação do Campeonato Brasileiro na segunda metade da tabela e você vai entender exatamente o que a gente está dizendo. Está desenhado ali. Assunto Neymar, para fechar o vídeo de hoje, reforçando... Eu não assisti ao jogo, eu vi os gols eu vi, mas eu não pude assistir ao jogo porque eu estava no ar no mesmo horário do Maracanã. Então, se você cobrar uma análise do jogo, vai falar pro vento, porque eu não posso falar de um jogo que eu não vi. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Mas uma coisa aqui a gente precisa dizer. O Neymar, tão criticado, e eu tô muito de boa... Porque toda vez que tem que criticar o Neymar aqui, eu venho com vontade. Com vontade. Pelo tamanho que ele tem, pelo ídolo que ele é, pelo que ele representa e pelo que ele custa. Não por perseguição pessoal nem política. Não tem nada contra o Neymar, pelo contrário. Como eu já disse aqui, o Neymar já foi muito gentil comigo. Eu teria motivos de sobra para não criticá-lo, mas eu não sei trabalhar dessa forma. E quando o Neymar merece o elogio, eu tenho que elogiar na mesma intensidade. Com a mesma energia, com a mesma vontade. O Neymar está sendo ídolo nesses 2 últimos jogos. O Neymar teve postura de ídolo. O Neymar pegou um clube de mais de 100 anos. O Neymar pegou uma instituição centenária, tricampeã da América, bicampeã do mundo, que está na M, pegou e botou assim, ó, embaixo do braço. Daqui que eu vou fazer minha parte para salvar. Ainda não salvou. Não sei se vai salvar. Mas o que ele fez nesses 2 últimos jogos, principalmente o hat-trick ontem contra o Juventude, é coisa de ídolo. Cara com o joelho ferrado, sem condição
Neymar indo para o sacrifício, podendo piorar uma situação que já é ruim. Ele mesmo disse na saída do intervalo do jogo contra o Sport: tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Ele mesmo disse. Ele está indo no sacrifício. As notícias sobre a lesão, a necessidade de cirurgia e o possível fim de temporada, elas não eram fantasiosas. Só que o que acontece nesse caso é que o Neymar, fugindo de todos os padrões, pegou e falou: não, eu tenho que recuperar, eu não posso jogar mais. Mas tem como? Infiltra, controlador, dá para jogar e operar dia 8? Então eu quero, porque senão o Santos vai cair. E é isso que ele está fazendo. E é isso que vai ficar para a história. Independentemente se o Santos cair ou não. Se o Santos não cair, vai se lembrar da reta final do Neymar. Caramba, o Neymar botou o jogo contra o Sport no bolso, botou o jogo contra o Juventude no bolso, tirou o time do mato. Se cair, a galera vai lembrar. Caramba, apesar do Neymar ter feito o esforço hercúleo que fez, porra, o time caiu para a segunda divisão mesmo assim. Não dá para colocar a culpa toda no Neymar por um eventual do rebaixamento. Ele fez o que ele pôde, dentro dos limites dele. Estou falando dessa reta final. Acho que em outros momentos o Neymar poderia ter feito mais, não muito mais. Nunca esperei muito, tenho dito isso aqui repetidas vezes. Eu acho que a minha expectativa ela sempre foi um pouco mais baixa pelo histórico de lesões do Neymar, né? E aí também comportamento no Maracanã, contra o Flamengo, outras ocasiões a gente pode discutir. Mas eu acho que é muito importante isso ficar claro, tá? Se o Santos cair domingo, o Santos ainda não escapou, eu acho que vai escapar contra o Cruzeiro em casa. Se o Santos cair no domingo, essa conta o Neymar vai pagar como todos os outros, porque ele faz parte do elenco. Mas a gente não vai poder esquecer do que ele fez nessa reta final, do esforço que ele está fazendo. Ah, ele não tinha escolha. Bom, ele está pensando na Copa do Mundo, né? Ele ainda sonha com a Copa do Mundo. Ele está arriscando a Copa do Mundo fazendo isso, que ele pode piorar a situação do joelho. O joelho que ele vai ter que operar. Ele vai operar semana que vem. É a informação que a gente tem. Ele vai ter que operar. E ele está fazendo esse esforço, colocando em risco o final da sua carreira, até uma chance que eu acho pequena, remota, de estar na Copa do Mundo do ano que vem, para salvar o clube onde ele joga, o clube do coração dele. Também para não ficar marcado por um rebaixamento, claro, seria uma mancha terrível de tirar da carreira do Neymar. Acho que seria a pior mancha da carreira do Neymar. Mas ele está fazendo a parte dele, sendo muito justo. Justo, correto, quando a gente tem que ser. O que o Neymar está fazendo é coisa de ídolo. É coisa de gente que respeita a instituição. Ah, mas em outros momentos ele não respeitou. Bom, aí é o julgamento de cada um. Tô me atendo a esse recorte específico do ano. O que o Neymar está fazendo é gigante. Ah, outra coisa, outro contra-argumento. Porra, Jorge, mas também Sport e Juventude já rebaixados. Aí é fácil. Galera, a realidade de campeonato do Santos é brigar com esses aí. Com esses aí. A disputa do Santos não é lá em cima, é com essa galera. É com o Inter, com o Fortaleza, com o Ceará, com o Juventude, com o Vitória, com o Sport, com o é com esse pessoal. É isso que o Santos tem para jogar e para disputar. Também acho que a gente precisa olhar o nível dos adversários, até o nível de interesse para os jogos. Claro, claro. O Neymar não meteu um hat-trick contra o Flamengo, por mais que tenha feito o gol da vitória contra o Flamengo no primeiro turno na Vila Belmiro. O Neymar não fez um hat-trick contra o Palmeiras. Não. Fez contra o Juventude. Ok. Mas era um jogo fundamental, tenso, muito nervoso para o Santos. Ele foi lá, pegou a bola embaixo do braço com o joelho arrebentado, ferrado. Não estou bem. Ele mesmo falou. Porra, meteu 3 gols, irmão. Aí eu fico pensando, o que seria capaz esse camarada se ele estivesse bem? Já que ele mesmo admite que não tá bem, a situação não tá boa, o joelho tá ferrado. Imagina se tivesse bem. Gente, o Neymar é o principal jogador brasileiro surgido nesse século, né? Frase batida no bingo do canal. É disparado o melhor jogador brasileiro. É disparado, tecnicamente, de todos os jogadores convocados na era Ancelotti, na era Dorival. É disparado o melhor deles. É que na era Ancelotti ele não foi convocado. Mas de todos os convocados nesse ciclo, e ele foi, em algum momento, ele é disparado o jogador tecnicamente mais bem resolvido, com mais qualidade. Isso ninguém discute, ninguém chega aqui e diz o Neymar não tem que ir para a Copa porque o Richarlison é melhor que ele. Não, não é isso, não façam essa confusão, não sejam fanáticos, cegos e maldosos a esse ponto. Não é isso que se discute, o que se discute é
em que condição física ele pode estar numa competição de alto nível como a Copa do Mundo, que exige que todo mundo esteja 100%. E o Ancelotti falou isso na Record, essa semana ele esteve lá na Record TV e falou disso, falou, então, se o Neymar não tiver 100%, eu não vou levar. Se o Vinícius Júnior não tiver 100%, eu não vou levar. 100%, meu amigo, sabe, é voando, é no prime, é fisicamente bem para aguentar o tranco, é sem dúvidas, sem questionamentos, sem pontos de interrogação. Então por isso que eu continuo achando que o Neymar não vai para a Copa. Mas olha, aplaudo o que o Neymar está fazendo nessas últimas datas do Campeonato Brasileiro, nessas últimas rodadas. Aplaudo. Coisa de gente grande, coisa de ídolo, coisa para entrar para a história. Se vai escapar ou não, vamos aguardar, domingo saberemos. É isso aí, feito o vídeo. Like se você ficou até o final. Boa quinta, juízo e deixa eu voltar para São Paulo. Tchau!